Eu fundei a produtora em agosto de 2011 junto de um outro sócio, que é o Francisco Costabile, e a gente sempre teve como moto, como lema, né, da produtora, tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira não clichê. Inclusive a gente até se baseou no primeiro tweet que foi feito no Twitter da produtora, que dizia que esta é uma produtora que nasceu para exibir um Brasil além das bananas. O que a gente quis dizer com isso, né, com esse tweet bem-humorado? Que essa é uma empresa, é uma produtora que procura fazer as coisas diferentes, que procura fazer as coisas fora do padrão, fora da caixa. Então isso vem norteando o nosso trabalho desde que a gente fundou a empresa, não importa assim qual área que a gente esteja trabalhando. Eu venho do curta-metragem, os meus 2 primeiros filmes como diretor e roteirista eu fiz em outras produtoras, e depois que eu abri a Sincronia, eu acabei incorporando esses filmes ao currículo da produtora, naturalmente. Eu sempre quis abrir a minha própria empresa, sempre quis ter a minha própria produtora, e aí aconselhado até por essas pessoas que trabalhavam nessas outras produtoras nas quais eu estava envolvido, né? Eles falaram, olha, por que você não abre a sua própria produtora, por que você não tem a sua própria empresa, né? E aí eu chamei o Chico na época, em 2011, em agosto, e a gente abriu a produtora e decidiu trabalhar nesse modus operandi, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa assim, empreendedora, talvez eu tenha até descoberto isso meio tarde. Mas a partir do momento em que você tem a sua própria empresa, você descobre que você vai trabalhar de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios, de acordo com aquilo que você acredita. Então, a nossa ideia desde o início na produtora foi tentar transformar essas áreas nas quais a gente trabalha, que são 5 áreas, cinema, publicidade, televisão, multimídia, né, que envolve outras telas hoje em dia, e tentar transformar essas áreas, tentar fazer, como eu disse, as coisas não clichê, tentar fazer as coisas de uma maneira diferente. Esse é um dos motivos, por exemplo, porque o logo da produtora, ele lembra propositalmente o número 5, porque são essas 5 áreas, e também lembra um S estilizado. A importância de você fazer um trabalho de acordo com aquilo que você acredita é fundamental, porque, por exemplo, esse é um meio que a gente trabalha que ele é muito cheio de panelinhas, ele é um meio assim muito difícil, ele é um meio que às vezes não abre as portas para você como você gostaria, e como a gente tem essa vibe de tentar fazer as coisas diferentes, enfim, fugir um pouco do convencional, do padrão, pensar fora da caixa, como se diz, foi fundamental para que a gente pudesse trazer todos esses elementos para dentro da produtora, né? Então, por exemplo, a gente procura dar voz às pessoas que estão começando, principalmente artistas. A gente acabou incorporando pessoas, por exemplo, assim, que a gente descobriu, como o Elzo Henschel. E tudo isso engloba essa cadeia de valores e princípios que você traz para o seu trabalho, né? Você dá voz a essas pessoas, você dá oportunidade para que essas pessoas também possam crescer junto com você. Isso foi muito claro desde o início que a gente fundou a produtora. Depois da saída do Francisco Costabile em 2014, a Janaína Zambotti se juntou a mim como produtora e produtora executiva, né, dentro da produtora. Então, assim, a gente acabou encontrando assim, uma sinergia criativa muito, muito boa, muito bacana, muito legal. Ela é o tipo de profissional que eu sempre sonhei em trabalhar, porque ela é aquela pessoa que já sai na sua frente, já resolve as coisas, e quando você menos percebe, ela já resolveu metade do que já precisava resolver e a coisa já começa a andar. Então, a gente vem trabalhando dessa forma e ela também tem esses valores, esses princípios que eu mencionei, e isso é muito importante, né? Porque isso faz com que o trabalho flua de uma maneira muito, muito, muito bacana, muito dinâmica e muito criativa também, né? É um trabalho de dedicação, é um trabalho eu tenho que ser muito dinâmica, eu tenho que estar atenta a todos os detalhes. Falando um pouquinho dessa produção do audiovisual, para mim, eu não tive muito problema em entrar nesse caminho do audiovisual, mesmo porque eu caí meio que de paraquedas nessa área do audiovisual.
Então, como eu já tinha uma certa experiência na área de eventos, eu só transferi o meu conhecimento da área de eventos para a área do audiovisual. E na produtora hoje, eu trabalho como produtora e produtora executiva. Então, o que a gente faz? Na verdade, é todo um processo antes de iniciar um projeto, seja ele publicidade, seja ele cinema, seja ele qualquer área do audiovisual. A gente primeiro vai atrás, né, do que a gente precisa fazer. Então a gente monta todo um projeto e a gente faz o orçamento, a gente tenta entrar no mundo daquele cliente e absorver todas as informações que a gente precisa para desenvolver esse projeto. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre aquele ambiente, que muitas vezes pode ser que a gente também desconheça, é um mundo desconhecido pra gente, e a gente entra nesse universo. E a gente vai atrás, a gente vai estudar. E aí a gente faz o primeiro passo, na verdade, seria, depois de conhecer o cliente, é fazer o orçamento. Feito o orçamento, a gente vai atrás dos profissionais que trabalham com a gente e damos andamento a esse projeto que a gente está desenvolvendo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre um fato que aconteceu conosco na Sincronia, no momento que a gente estava fazendo uma gravação para uma empresa e a gente tinha que gravar com uma criança. E o que a gente fez? Nós optamos em gravar todas as cenas que tinham aquela criança para que a criança não ficasse lá muito tempo esperando, porque a gente sabe o quanto isso desgasta, né? Imagina, se desgasta para um adulto, imagina para uma criança. Então a gente optou por fazer todas as cenas com ela primeiro, para depois gravar o restante. E por um momento a mãe dessa criança chegou bem pertinho de mim e falou assim, ela me agradeceu, ela nos agradeceu, na verdade, porque a gente estava dando prioridade para a filha dela. Ela já tinha participado de vários outros trabalhos com várias outras empresas e ela disse que nenhuma empresa tratou a filha dela como a gente tratou. Então aquilo para mim foi muito especial, porque realmente é isso que a gente se propõe a fazer, é pensar não só na gente como profissional, mas pensar como um todo, pensar no outro. Então se o outro está bem, nós também estamos bem. Então é isso, esse é um dos pilares da Sincronia Filmes. Essa é a proposta de valores da Sincronia, o que diferencia ela de outras empresas. Toda essa sinergia convergiu para que a gente trabalhasse não só em uníssono, de uma maneira muito criativa, né? Mas também fizesse surgir departamentos dentro da produtora, que era uma coisa que eu sempre queria, né? Então, por exemplo, a produção do filme que a gente rodou na África do Sul, em coprodução com os Estados Unidos, a tecnologia social proporcionou isso também. A produtora além de produtora, virou uma distribuidora, porque o que aconteceu? A gente pegou desde a ingestão do projeto, desde o nascimento da ideia, até a finalização e a distribuição para salas de cinema e para o mercado de home video. Então isso deu para nós assim, transformou a empresa de uma tal maneira para que ela se tornasse completamente independente e não precisasse de terceiros, que era uma coisa que eu sempre quis. Além do trabalho da distribuidora de cinema, porque a gente acabou distribuindo e está negociando com outros produtores e diretores, né? E que a gente lançou o Feliz Ano Velho também, numa edição restaurada, em DVD, com extras relevantes, enfim, que contam a história do filme, enfim, entrevistas e tal. Houve também o surgimento de uma agência de publicidade em 2015, que cuida não só da imagem da produtora, mas de todos os projetos que entram de publicidade na produtora. A gente começou desenvolvendo para a startup Belugaria em 2015, a gente vem desenvolvendo agora para Baby Care e outras empresas que a gente está em negociação e que a gente pretende continuar esse trabalho, né? E todo esse elo criativo proporcionou também a parceria com outras empresas e outros profissionais que trabalham junto conosco. Por exemplo, a gente fechou parceria com o estúdio de design de Santa Catarina, que é o Estúdio Nômada. A gente fechou parceria com estúdios de animação que realizam esses trabalhos terceirizados, né, de animação para nós. E nós damos voz, assim, tentamos pelo menos dar voz a essas outras empresas ou profissionais que às vezes não têm oportunidade, porque, como eu disse, esse é um mercado muito fechado, é um mercado muito cheio de panelinha.
Algumas pessoas nos perguntam se nós vamos continuar com esse trabalho de distribuição, assim, nós vamos continuar, é que às vezes é um pouco complicado você lidar com essas questões assim, de direitos autorais. A gente está em negociação com outros diretores, com outros produtores, para lançar essas obras em DVD e eventualmente até em salas de cinema também, cópias restauradas de filmes. Então nós vamos dar continuidade a esse trabalho, é só uma questão de tempo, porque às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, né? É uma aventura excitante, é uma aventura emocionante você abrir sua própria empresa, você trabalhar com o que você gosta, você fazer aquilo que você acredita, que você sabe que você é bom. Embarcar nessa, com esse monte de gente criativa, é uma coisa assim, é extraordinário, não tem palavras assim para descrever, é muito bacana e é uma aventura que a gente quer continuar aí pelos próximos muitos e muitos anos aí que vão vir.